Continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre iluminação. É um assunto que eu ainda não abordei e que provavelmente você deve ter muitas dúvidas, muitas perguntas relacionadas a como é que você deve fazer a iluminação. Como é que funciona a iluminação de projetos aqui no Blender. Eu já mostrei um recurso que fica disponível aqui nesse painel World Properties, em que você pode usar esse recurso aqui chamado matéria escura, que se você procurar escalas na web, você vai encontrar esse nome como Black Body. E é uma escala que controla a iluminação, o plano de fundo da sua cena. Se eu colocar aqui no modo de renderização, eu tinha mostrado isso já, mas só para reforçar, você pode alterar a maneira como o seu projeto ele é renderizado com base numa escala que funciona numa temperatura em Kelvin. Então, por exemplo, 2000 Kelvin vai deixar a cor mais quente, próxima do vermelho. Quanto maior for o valor aqui, 10.000, por exemplo, vai deixar a cor de fundo praticamente branca ou mais próximo do branco. Se você colocar 5.000, vai ficar no intermediário azulado. Vai começar a ficar mais azulado. Essa é uma excelente forma de criar uma iluminação uniforme no seu projeto. Só que tem um problema nesse tipo de iluminação. Como você vai perceber aqui, se você tiver uma superfície, por exemplo, com reflexão, um dos requisitos ou uma das coisas que você deve fazer quando você tem um material que tem uma superfície reflexiva é que você precisa adicionar alguma coisa para ser refletida. E isso você pode usar como recurso ou como um artifício para melhorar esses materiais, alguma coisa no plano de fundo. E se você tiver um plano de fundo totalmente branco ou numa cor só, você não vai refletir absolutamente nada. É aí que entra um tipo de textura que nós podemos usar para ajudar não só na iluminação, mas em materiais também, que é uma textura de ambiente. Se você usar aquele mesmo site, o Ambient CG, eu abri ele aqui na lateral, se você for lá no menu, você tem um campo aqui chamado HDRI. Esse HDRI ele é uma textura especial que, aplicada na cena aqui do Blender, ele vai conseguir simular um ambiente. Então, por exemplo, você vai ver aqui que existem HDRIs capturados em diversos tipos de ambiente diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser simular aqui uma luz do sol, tem um filtro aqui para só HDRIs com luz do sol. Então, por exemplo, esse daqui ele consegue adicionar, inclusive, a textura de fundo com nuvens. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, você tem o HDRI. Ele, na verdade, está com esse formato EXR como extensão. Você tem, por exemplo, outros. Deixa eu mostrar aqui outro exemplo. Esse daqui. Então, você tem essa simulação do ambiente. Qual é a vantagem de usar esse tipo de textura? Além dele adicionar iluminação, todas as nuances relacionadas com a textura vão ser usadas para ajudar na iluminação do seu projeto. Vamos fazer o download de uma versão aqui desse mapa. Então eu vou usar aqui esse 4K HDR. Então eu vou salvar, eu vou usar esse arquivo aqui, 4K HDR.exr. Ele é o que nós vamos usar aqui no Blender para o nosso projeto. Então, aonde é que eu adiciono esse tipo de textura? Eu já fiz o download, já está salvo aqui no meu computador. Eu vou remover primeiro esse mapa aqui, esse recurso de matéria escura, não quero usar, então eu vou remover ele. Eu vou clicar aqui nesse ícone amarelo e vou remover. Veja como ele fica bem mais escuro, porque nós não temos mais aquela iluminação. Eu vou clicar aqui novamente e vou escolher textura de ambiente. Quando você escolhe essa textura de ambiente, você vai ver que o plano de fundo ou a cor de ambiente adicionada no seu projeto vai ficar com essa cor lilás magenta. Esse é o código visual que o Blender tem para dizer que você está usando uma textura, mas essa textura está ausente. Ele não sabe que textura é porque nós não abrimos ainda nenhum arquivo. Então eu vou abrir aqui um arquivo e vou selecionar aquele arquivo EXR.
Então, se você observar, eu tenho aqui aquele arquivo EXR. Você também vai encontrar esse tipo de textura no formato com uma extensão HDR. Então veja que a textura agora ela foi aplicada no ambiente. E não sei se você está percebendo, mas do ponto de vista de reflexão e também do ponto de vista de nuance de material, nós temos uma iluminação mais realista aqui em relação à nossa planta. Por quê? Porque agora ele está usando informações do céu que nós temos aqui nessa textura. Então, se eu pegar aqui na minha lista de objetos, eu tenho aquela luz, eu vou esconder aquele ponto de luz que nós tínhamos aqui, e observe que ele está usando a luz do sol gerada por essa imagem HDR. Então, a luz do sol está aqui em algum ponto. Eu posso identificar, o sol está vindo nessa direção aqui. Então, é o ponto de luz principal. E você pode controlar esse ponto de luz principal aqui no Cycles, ou melhor, a rotação que é usada nesse projeto com essa textura de ambiente, usando o editor de sombreador, aquele mesmo que nós usamos para editar os materiais, só que ao invés de editar materiais, você pode vir aqui e alterar. Ao invés de editar o objeto, eu vou editar o ambiente. E você vai perceber que nós vamos ter aqui nós conectando aquele mapa EXR, aquele mapa de ambiente, no plano de fundo. E se você adicionar, com a tecla Shift A, um mapeamento e conectar ele aqui, eu preciso conectar também coordenadas para conseguir usar essa textura. Eu posso usar aqui a opção de rotação para girar esse meu mapa. E se você perceber, eu estou controlando também, claro, a maneira como ele gera sombra. Então observe que eu alterei a sombra agora está batendo nesse sentido no objeto. Se você quiser, quando nós renderizarmos aqui esse projeto, eu pressionar Ctrl Alt 0, se você perceber aqui, a luz, ele vai usar toda aquela parte de iluminação. Nós vamos ter aqui também o fundo com o céu, inclusive ele vai ser exibido aqui pelas janelas. É uma excelente forma de fazer uma composição, é rápido, não gera grandes dificuldades, você já tem a textura pronta. Só que em algumas vezes você pode não querer usar esse recurso. Então você pode vir aqui nesse campo visibilidade dos raios projetados e você pode desligar ele. Observe, por exemplo, que ele fica desligado. Ele não vai mais aparecer. Você pode determinar aqui, por exemplo, que ele não vai ser transmitido por superfícies transparentes. Então veja que no vidro ele não é mais exibido, ele desaparece. Mas o que geralmente nós fazemos é desabilitar ele em relação ao fundo, em relação à câmera. Então a iluminação ela continua sendo adicionada, mas a câmera não vai mais capturar as informações desse mapa de ambiente. Então, se você quiser, você pode usar esse mapa de ambiente como única fonte de luz do seu projeto para fins de visualização em interiores ou também exteriores. Ele ajuda a adicionar informação tanto de luz como também refletir em materiais que têm uma superfície do tipo glossy, superfícies espelhadas.